Boa noite, amigos. Boa noite, Eliane. Boa noite, Gleide, a nossa convidada, que logo mais será melhor apresentada aqui pela Eli. Boa noite, amigos sintonizados aí conosco nesse programa. Olha, ontem estávamos todos reunidos aí, né? Uns sozinhos, mas claro, né? Acompanhados da espiritualidade, né? Da sintonia aí, do amor, né? Dessa união, desse sentimento que promove o Natal. E já estamos aqui, ó, última sexta-feira do ano, com o programa O que o Espiritismo Fala. Esse programa que é uma realização da Sexta URI, a Sexta União Regional Espírita da FEC, Federação Espírita Catarinense. A Sexta URI, ela abrange a região de Joinville, no nordeste de Santa Catarina. E esse programa é um espaço para a gente conversar, refletir, aprender, né, sobre tantos assuntos aí relevantes da doutrina espírita. E vai ao ar, né, todas as sextas-feiras. Hoje não estamos ao vivo, né, Eli? Né, Gleide? Mas estamos aqui, ó, né? Esse programa foi gravado, mas estamos aqui, né? Nessa vibração, nessa sintonia, nesse clima natalino, né? E vai ao ar todas as sextas, às 20 horas, sempre com um convidado especial, né? E com a participação de vocês aí de casa pelo chat, né? E o programa é transmitido pelo canal do YouTube e no Facebook da Sexta URI. Canal do YouTube e no Facebook da FEC, Federação Espírita Catarinense, Web Rádio Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, TV Secal Florianópolis, Rede Amigo Espírita, além de diversos outros canais de outras casas espíritas da nossa região. Esse programa, gente, ó, é o programa de número 280, olha só. E onde hoje nós vamos conversar sobre Jesus chegou. E agora? E a nossa amiga Gleide vai nos ajudar nessas reflexões. Então, mas antes, né Eli? Né, Gleide? Amigos, vamos nos, vamos nos sintonizar, né, com Deus, com esse Pai maior, né? Através da prece que nos conecta, que nos acalma, nos eleva. E nos preparar para esse trabalho de hoje, né? Agradecendo primeiramente a oportunidade da vida, de estarmos aqui aprendendo, trocando e nos fortalecendo. Agradecer a Jesus, nosso mestre amigo de todas as horas, pela oportunidade também de termos o seu evangelho, esse roteiro, esse guia, né, que nos orienta, e a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos norteia, que nos inspira, que possamos no programa de hoje nos fortalecer ainda mais com esse tema tão importante, ainda nesse clima que consta aqui, né, em cada coração, em cada lar, que possamos sentir esse tema e que ele possa fazer sentido na nossa vida. Obrigada, que assim seja. É contigo, Eli. Que assim seja. Obrigada, Dai. Obrigada, Gleide. Primeira vez que está aqui conosco. Muito obrigada pelo aceite do nosso convite. Essa simpatia que é a Gleide aí, que eu já vou apresentar em seguida. Obrigada aos canais que nos replicam, como a Dai lembrou. Hoje estamos excepcionalmente num programa gravado, mas não impede de você participar quando você estiver assistindo aí conosco. Participe com suas colaborações, com as suas reflexões sobre o tema, nada mais é sobre Jesus, né? Ontem estivemos aí, com certeza, cada um da sua maneira, reunidos com o seu íntimo, com os seus familiares, com os seus amigos, muitos de vocês trabalhando, enfim, né? Mas como é que foi o seu Natal? Será que você mudou um pouco daquilo que era o ano passado? Não, vou deixar um pouquinho as coisas materiais de lado e vou me encontrar mais com Jesus, que todo ano a gente faz essa promessa, né? Será que a gente mudou um pouquinho esse ano? Como foi ontem o seu encontro com Jesus? Pode colocar aí no chat para nós, a gente quer saber como é que foi o seu Natal ontem, esse encontro. E para nos falar mais sobre isso, hoje nós temos aqui a Gleide Martins.
Ela está lá em São Paulo, na capital, né? A Gleide, que é do Centro Espírita Jesus Rede Vivo, trabalhadora desse Centro Espírita Jesus Rede Vivo, e também trabalhadora da FEB, Federação Espírita Brasileira. E eu quero que a técnica também coloque a pergunta, que nós vamos pedir para vocês aí falar sobre essa figura, né, magnânima que tanto nos guia, que tanto nos orienta. O que representa Jesus na sua vida? Olha isso, né? Esse irmão mais velho nosso, esse espírito tão amoroso. E aí eu já vou passar para a Gleide já vou pedir para que vou fazer uma pergunta para ela já. Nesse planeta em que nós nos encontramos, Gleide, em que nós hoje, carinhosamente, o Pai permite que nós estamos aqui para a nossa evolução. A convite de quem? Dele, desse nosso mestre. Mas o que motivou esta vinda do Cristo? Cristo precisava vir, não precisava, né? Por que ele fez essa viagem até esse planeta em que nós, seres tão imperfeitos, também estamos? Por que Jesus veio até aqui na Terra? É contigo. Boa noite a todos. Boa noite, Dani. Boa noite, Eliane. Boa noite, o pessoal da técnica. Boa noite a todos que nos recepcionam com tanto carinho, com tanto afago, com fraternidade. A fraternidade de Natal mesmo, né? Que o Natal propicia. É um ambiente assim tão... É uma festa diferente. Está aí uma festa que eu gostaria que reinasse o ano inteiro, é o desejo nosso aqui em casa. Pena que o Natal somente alguns dias. E eu agradeço ao pessoal todo da técnica, todo o trabalho que tiveram para nos contatar e nos trazer até aqui. Todo esse ambiente festivo, nós agradecemos muito e a atenção de todos que nos prestam nesse momento. Interessante a pergunta. O que será que motivou Jesus a vir até aqui? A história é muito comprida, é longa e linda. Eu fui buscar a fonte no livro A Caminho da Luz, que é uma das obras lindíssimas da psicografia do nosso querido Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, que ele poeticamente traz os bastidores de toda a formação do planeta Terra e qual foi a finalidade desse espírito batalhador planetário, na verdade, né? Jesus, ele simplesmente nos amou e nos ama até hoje. Ele lutou, trabalhou muito para que esse planeta pudesse estar aqui, nós estarmos habitando nesse planeta, movido pela compaixão. É um amor que não dá para nós dimensionarmos, porque é um amor planetário, milenar. Nós vamos levar muito tempo para compreender o que é a essência dessa compaixão. Não é aquela compaixão que nós emitimos em matéria de dó. É um princípio, é um treino para nós, né? Que estamos trabalhando no campo da imperfeição para libertarmos e conseguirmos a perfeição um dia. Mas é aquela compaixão amorosa, doce, daquela que percebe a necessidade do seu irmão e ele trabalha para mobilizar recursos para que esse irmão consiga superar as suas dificuldades, as suas limitações, e ele consiga ser feliz, tanto quanto ele é feliz. Então, Jesus, movimentado por esse amor, juntamente com toda uma comunidade de espíritos puros, Jesus é um espírito puro. Nós vemos lá no Livro dos Espíritos a descrição de espíritos puros. Jesus, na pureza em que ele se encontra, ele está vinculado à lei de Deus, a Deus. Ou seja, ele é um ministro de Deus, ele entende a linguagem de Deus.
E ele traz toda a informação que ele tem a respeito da vontade de Deus através das suas obras. Então, Jesus esteve aqui conosco em duas etapas. Segundo a descrição de Emmanuel, Jesus esteve numa fase na formação do planeta, como Eliane bem pontuou, lá na formação, aquilo que a ciência já nos trouxe, desde o desprendimento da nebulosa, acompanhou como se fosse um laboratório planetário. Todas as etapas e todos os processos, e juntamente com ele, os outros engenheiros siderais, e toda uma equipe, não é bem o termo certo, seria uma gleba, uma falange de espíritos que aceitaram a proposta de Jesus em relação à Terra. Então, ele veio naquela fase, acompanhou todas as designações da parte organizacional e estrutural do planeta. Depois vieram os missionários, ou seja, aqueles que estavam vinculados ao planejamento de estrutura e de apoio, de ajuda, de trabalho, né, para a construção, para a receptividade dos espíritos que viriam para cá, quem viria, quais seriam as condições. É o planeta de provas e de expiações, com várias etapas em caráter evolutivo. Aí, nesse âmbito, ele veio, depois de tudo organizado e estruturado, onde os missionários foram trazendo parâmetros, virá o grande entre nós, né? Nós vimos lá João Batista, o precursor, que ele anunciou a vinda de Jesus aqui na Terra. E Jesus veio. Pela segunda fase, na segunda etapa, ele encarna, aí ele vem no cenário, pessoalmente até nós. Aí começou o trabalho de educação praticamente básica para todos nós que aqui nos encontramos até hoje. Muito bem, Gleide. Olha como já estamos aí reflexionando, né, Eli, sobre essa vinda tão importante do mestre aqui, né? Que bom, viu, amigos? Olha só. A gente sabe que tem, a gente sabe que tá aí Cláudia Chaves, tá Osni, tá esse pessoal que bate carteirinha aqui, né, Eli? Eu tô vendo eles aqui, eu tô conseguindo visualizar comentários aqui. Imembuí, Marlene Tax, tá dando tapa. Estão aí. Pessoal, coloquem aí nos comentários, façam a lição de casa, não é porque é dia 26, que foi Natal ontem, tá todo mundo de feriado aí que vocês não vão trabalhar. Ressaca. A gente tá trabalhando. Ressaca. Né? Jesus trabalha, né? Meu pai trabalha, eu trabalho, todo mundo trabalha. Vamos trabalhar aí. Deixa seus comentários, tá? Porque a proposta hoje é bonita, viu? Qual que é a perguntinha aí? Coloca na tela pra gente aí. Olha ali, o que representa Jesus na sua vida? Isso aqui é uma pergunta íntima. Olha, que coisa linda. Deixa aí para somar, né? Nesse programa aqui que é coletivo, tá bom? E a Gleide aqui, está à disposição aqui para nos ajudar nesse tema, né, Gleide? Mas olha só, amigos, vamos lá, né? Ô, minha amiga, olha só, vou fazer mais uma perguntinha para ti aqui. Você falou aí, né, desses espíritos puros, né? Dessa gleba que veio aí, né? Estava junto com Jesus aí nesse planejamento desse orbe, né? Dessa escola, desse planeta escola. E a dúvida que paira aqui agora é o seguinte, o que seria essa comunidade de espíritos puros? E como que eles vivem? Esse é a cereja do bolo da nossa esperança. Nós queremos fazer parte dessa comunidade de espíritos puros. Gente do céu, que delícia! A gente imagina, não é? Como eles são, como seja esse local.
O Livro dos Espíritos, nas perguntas 112 e 113, eles dizem o seguinte, que espíritos puros são aqueles que não sofrem nenhuma influência da matéria. São espíritos que já passaram por várias etapas de aprendizado, amadureceram aos poucos dentro do processo evolutivo, eles têm domínio sobre a lei da matéria. Essa lei que nós vivemos, essa esfera que nós somos vitimados muitas vezes pela ambição, pelo orgulho, pela vaidade, egoísmos exacerbados, e vai por aí afora, os desastres, os equívocos que nós cometemos devido ao nosso grau de imperfeição. Nós sabemos que existe lei de Deus, que existe a maravilha de Deus. Nós temos essa leve noção, mas nós titubeamos porque nós ainda não temos maturidade suficiente para dimensionar esse grau de perfeição. E esses espíritos, eles têm total domínio moral sobre a matéria, que é o caso de Jesus. Ele aqui entre nós, ele dominava, ele tinha destreza, habilidade, compreendendo a lei da Terra, que governa, que gerencia o planeta, compreendendo todas as características, compreendendo a natureza do que aqui existe, e ele, como espírito que já passou, segundo aquilo que nós lemos no Livro dos Espíritos, já está numa outra classificação evolutiva, eles não precisam mais reencarnar aqui, passar pelo processo de provas e de expiações que nós passamos. Por que nós precisamos passar pelo processo de provas e de expiações? Porque nós tivemos equívocos nas experiências anteriores, dado a motivação natural que nós temos de querer progredir, voltamos, reencarnamos, abraçamos novos desafios, não é? E dentro desses desafios, a gente entra em novelos de situações que às vezes a gente entra e não sabe sair por falta de maturidade. Então, a gente entra nesse vai e vem, vai, várias oportunidades que a própria misericórdia divina nos oferece, até aprender a lidar com a situação. No caso, a felicidade deles está justamente nessa. Eles têm a livre movimentação, a livre formatação de ideias, todas elas voltadas para a harmonia da lei de Deus. Então, equiparados, sintonizados, que são forças. As leis são forças. Se nós agirmos equivocadamente, nós vamos ter a reação, nós vamos precisar de cumprir um legado, cumprir uma espécie de taxa, vamos imaginar assim. Se nós infringirmos a lei de trânsito, pode esperar que o boleto da cobrança vai chegar na nossa casa. Estejamos onde estivermos, nós vamos receber esse boleto que nós infringimos, ou seja, saímos da lei. Esquecemos de cumprir o nosso papel dentro daquele padrão que nós conhecemos, não é? Então, no caso dos espíritos puros, eles não precisam mais. Olha que delícia! Haverá um momento que nós também não precisaremos mais. O nosso estágio de felicidade, como disse Jesus, vós sois deuses em formação.
Ou seja, estamos a caminho, brilhe a vossa luz. O potencial que está dentro de nós, que precisa eclodir dentro desse processo que a gente está atravessando, nosso potencial vai devagarzinho aparecendo, nós vamos entrando em contato, vamos aprendendo lições novas, vamos formatando caminhos, delineando diretrizes seguras, puras, mais voltadas, vamos sentindo o gostinho da paz. Nós já estamos começando. A alegria, a festa de Natal, o que é a festa de Natal? É um prelúdio da felicidade. Haverá um momento em que a humanidade será uma única família. Já pensou quando chegarmos lá? Então, nós temos já uns insights aí. Então, vivenciamos alguns dias de fraternidade, não é? Para vivenciarmos lá na frente, eternamente, a fraternidade pura. É aí a felicidade, que é o bem-estar, não só nosso, como de todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Eles são felizes assim, porque eles reinam em torno do bem-estar do outro, com alegria, com satisfação, para compartilhar e ver o bem-estar do outro. A Gleide falando, eu me sinto tão distante disso tudo aí. Meu Deus, Gleide, acho que eu vou fechar a câmera aqui e vou embora. Todos nós estamos distantes. Quando chega um boleto da multa de trânsito, que eu sei que eu estou errada, eu já fico brava. Né? Sabendo que cometi uma infração. Essa tua analogia é muito boa. Né? Nós estamos cientes do nosso erro, e aí, quando chega a conta para eu pagar, eu ainda quero ir lá discutir, né? Porque eu quero dar um jeito. Não é assim? Dá uma ajeitada na lei, ludibriar a lei. Né? Nós todos eu sei que eu furei o sinal, né? Eu estacionei no lugar errado, mas eu quero dar um jeitinho. Não, eu posso me defender ali. Coisas Sim. que são indefensáveis, né? Tá errado, pronto, pague pronto. Isso numa coisa material pequena, né? Imagina, aí, tu até colocou outra, vou pontuar mais uma coisa que tu colocou. Para nosso próprio crescimento, nós não abraçamos apenas novas oportunidades, a gente se enrola naquelas oportunidades que Deus nos dá para a gente crescer, e a gente não consegue nem melhorar aquilo que a gente, né, que a gente consegue, que a gente precisa melhorar. Né? A gente não vou nem falar naquilo que a gente tem que aprender de novo ainda. A gente se enrola naquilo que a gente prometeu melhorar, que a gente errou lá atrás, porque somos delituosos e milenares. Aí não vou nem falar nas novas. E aí eu lembrando aqui de André Luiz, quando você fala nessa beleza desses espíritos superiores, no que eles sentem, na grandeza deles, que nós não mensuramos, que realmente nós não conseguimos ainda, devido ao nosso pouco grau de amadurecimento. André Luiz, quando ele nos fala em suas obras do mundo espiritual, quando ele vem falar, por exemplo, da beleza de um jardim, ele fala, não consigo descrever para vocês. Nós achamos um jardim, vamos pensar no mais belo aqui, nós achamos uma maravilha. Hoje eu vi num post do Momento Espírita sobre a beleza do canto dos pássaros. O que ele nos traz. Eu nunca tinha parado para pensar isso. A harmonia interior que o canto dos pássaros traz. Isso é ciência comprovando. E aí, André Luiz vem dizer que nós não temos noção do que essa natureza pode nos trazer, né? E o que nossos olhos podem. E aí, eu lembro também do Dr. Bezerra de Menezes, que ele diz que enquanto tiver uma alma na Terra sofredora, principalmente no nosso país aqui, Brasil, ele não tem condições que ele poderia estar em outro lugar, né? Outro lugar ainda mais superior.
Olha, e é isso que você está falando. É sobre isso que tu falou. Tu trouxe da primeira questão quando eu te perguntei. Você falou sobre fraternidade, compaixão, felicidade, amor. Eu até anotei aqui. Só virtudes que esse espírito aí grandioso de Jesus. Aí eu quero que a técnica coloque ali a pergunta novamente, que é uma pergunta tão pequena, mas tão profunda. O que representa Jesus na sua vida? Fraternidade, compaixão, felicidade e amor. É isso que a Cleide está trazendo para nós aí, ó. Apesar de ser um programa gravado, lembremos que Jesus veio ontem. Veio ontem. Ele vem todos os dias em nossas vidas. É para vir, né? Mas o que ele representa na sua vida? Eu quero que você reflita sobre isso, amigos que estão assistindo ao nosso programa hoje, para a gente colocar um pouquinho mais ele em nossos corações. E aí, tu já falou um pouquinho, Gleide, aí nessa questão aí que a Daite fez aí, já falou um pouquinho sobre a felicidade, mas eu quero que tu aprofunde um pouquinho mais, porque nós não somos conhecedores ainda, porque a qualquer momento nós queremos defender os nossos erros que são indefensáveis às vezes. Porque nós sempre queremos dar um jeitinho. Mas eu quero que tu fale para nós, para eu sentir um gostinho dessa felicidade desses espíritos aí superiores. Essa felicidade, como é que é essa felicidade? Por que essas obras literárias espíritas aí, sérias, nos falam sobre isso? Você tocou num ponto interessante. A gente quer sentir o sabor da felicidade. E a felicidade está tão próxima de nós e nós não detectamos, porque nós não temos olhos de ver ainda. Né? Nós vamos chegar lá na questão dos espíritos, mas sem ser espírito superior, você falou a respeito do canto dos pássaros. É só a gente observar um passarinho cantando. Você vê a alegria, você sente a alegria ali. Isso porque nós somos espíritos imperfeitos, né? Agora, os espíritos perfeitos, os espíritos puros, como nós estávamos falando, que é a respeito da escala evolutiva de Jesus, que, aliás, é muito mais do que isso que nós estamos comentando. Nós estamos tendo por base inspiradora nas obras do A Caminho da Luz e nas obras de Allan Kardec, da codificação, que são os espíritos que nos trazem, fundamentam esses questionamentos que nós estamos trazendo. No livro Céu e Inferno, capítulo 3, da primeira parte, no item 12, fala sobre céu. E lá, Allan Kardec descreve a questão daquilo que os espíritos trouxeram, todo esse trabalho de pesquisador junto aos espíritos. A felicidade dos espíritos consiste não na forma como nós interpretamos. O que é felicidade para nós? Nós não queremos nada, como disse a Eliane. Nós queremos uma vida na sombra e água fresca, como normalmente costumamos interpretar um dito popular aqui em São Paulo. Não queremos fazer nada, não queremos preocupação. Então, nós achamos que felicidade é isenção de problemas, é saúde perfeita, os melhores filhos, os melhores colégios, as melhores notas, uma família perfeita, sem nenhum problema, vizinhos maravilhosos, uma conta bancária perfeita, carro do ano, a viagem do ano, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta viagem do ano e do outro ano também. Nós imaginamos a felicidade nesse patamar. Mas olha que interessante, lá no livro Céu e Inferno, Kardec nos fala que a felicidade não é a vida contemplativa como nós imaginamos. Eles não vivem reverenciando, glorificando a Deus como nós imaginamos. Eles trabalham. E aí a gente se choca. Como assim trabalhar? Eu não quero nem saber, eu quero descansar, quero me aposentar, não quero fazer nada na vida. Os espíritos puros trabalham, como disse, acho que foi a Dani, meu pai trabalha e eu também. E eles são assim.
Só que o trabalho que eles executam com maestria, o espírito da atuação do trabalho, não causa a exaustão que nós aqui na matéria sofremos. Se nós trabalhamos diuturnamente, o nosso corpo físico sente o abalo, nosso cérebro pede para dar uma paralisada na recepção de informações, a gente, pela necessidade orgânica, a gente tem que descansar, tem que ter horas de sono, tem que ter a hora da alimentação, tem que ter o lazer, tem que ter alguma coisa para poder harmonizar a estrutura orgânica e dar sequência às atividades normais. Lá é uma esfera mais sutil, mais leve, devido às vibrações que são elevadas, sintonizadas com a harmonia do universo, então eles não têm esse abalo. Aí eles trabalham. E o trabalho dos espíritos puros é atender aquilo que a bondade divina está solicitando. Eles entendem a vontade de Deus. São esses Messias ou mensageiros de Deus, que no caso, o Messias, Jesus Cristo. Não é? O que aconteceu? Jesus Cristo, sendo o missionário, o trabalhador direto de Deus, ele organizou toda a estrutura do planeta Terra, cumprindo a vontade de Deus numa tarefa gloriosa. Eles têm satisfação, alegria, bem-estar constante em estar atendendo aos desígnios de Deus. Pensa no espírito que fica diuturnamente vibrando amor por cada espírito existente no planeta Terra. Pensa na dimensão desse espírito, não é preocupado, a preocupação dele não difere da nossa. Atento, sabendo de tudo que está acontecendo, das intenções de uns e de outros, das probabilidades, das questões que deverão se desenrolar no tempo em que deverão se suceder. Pensa no espírito nessa velocidade, não só ele, como toda uma gama de espíritos ligados na vontade de Deus. E aonde está Deus? Deus não está lá, porque nós, quando éramos crianças, fomos criados assim. Deus está lá no céu. E nós crescemos com essa ideia de que Deus está muito longe da gente. Ai, até Deus conseguir detectar que eu estou aflita, até Ele conseguir fazer alguma coisa, eu já vou por minha conta resolver. Aí a gente entra no desespero. Por isso que a gente entra nesses novelos de situações. Esquecemos que somos filhos de Deus. Fomos criados simples e ignorantes e temos a centelha divina que foi esculpida aonde? Dentro de nós. Nós procuramos Deus em todos os lugares dos templos, nas casas espíritas, nas igrejas, ou aqui, vou ali, que eu quero falar com Deus. E Deus está dentro de nós, falando conosco. Mas a gente não ouve ainda. Então, para esses filhinhos que não escutam, fica um vigilante atento, que é Jesus. Ele recebe da lei divina, recebe de Deus os desígnios e ele atua para que tais circunstâncias ocorram, protegendo os filhos da criação de uma maneira ou de outra,
dentro do contexto, do campo das escolhas de cada um de nós, respeitando o nosso livre-arbítrio, sem impor nada. Porque você andou errado, porque você não sei o quê, não. Sem impor nada. Ele continua amando, esperando pacientemente a nossa conscientização e o nosso amadurecimento. Difícil, né, para nós? Mas é o que acontece segundo aquilo que os espíritos nos oferecem como informação e aquilo que dentro das nossas meditações a gente começa a perceber, a ter uma noção de algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Mas então agora a gente já sabe, né, Eli? Felicidade não é água fresca e sombra e água fresca, nada disso, tem que trabalhar. Aliás, fazendo uma reflexão... Ela falou que é só em São Paulo. Ah, pois é, né? Santa Catarina, dá uma distância, será que aqui também? Mas olha só, é interessante a gente pensar uma coisa, sabe, Eli, Gleide, não sei como é que é na casa de vocês, mas a minha mãe já me manda assim, o que nós vamos fazer? Meu Deus, mas Natal é para descansar, vamos num lugar lá, só receber, né, gente? Ó, tá tudo pronto, só sentar na mesa e comer, né? E aí, só quem se envolve nesse planejamento de preparar uma ceia, né, de preparar ali um cardápio, que simples que seja, né? Pode ser ali né, teve um ano ali que a gente até decorou com brócolis, sabe, morango, fez um pinheiro assim com, sabe, de salada, uma coisa, e trabalhando. E o quanto a gente se torna feliz, né? Realizando essas pequeninas coisas. Então, Gleide, você foi falando aí e eu fui fazendo uma associação de que a gente já pode experimentar esse gostinho, né? Mas tem que estar atento e vigilante e querer também sentir, né? De que esse trabalho coletivo, isso que nós estamos fazendo aqui, depois que a gente desliga aqui, dá uma satisfação do trabalho realizado, da mensagem que foi passada. Não é? Faz sentido para vocês, gente, que vocês estão aí em casa? Ó, não esqueçam, hein? Cadê a perguntinha aí? Coloca aí pra gente, olha ali. O que representa Jesus na sua vida? Coloca aí pra gente, viu? Vamos construir junto, vamos trabalhar junto, que isso é... Ó, Gleide já falou tudo para nós. Tem que trabalhar. Aí a gente vai sentir esse gostinho de felicidade. Mas, amigos, olha só. Deixa eu novamente mais uma pergunta aí, né, Eli? Que tem questionamento aqui para nossa amiga, né? Gleide, você falou aí, então, né? Veio trazendo aí Jesus, né? Sabemos, né, desse espírito puro, um missionário de Deus, né? E aí você, né, falou dessa questão de que um dia todos nós seremos anjos. Aí, quem sabe, a gente não precisa mais reencarnar, porque já, né, daremos um passo aí nessa evolução. Mas Jesus já é um espírito puro, evoluidíssimo, enfim. Por que então ele teve a necessidade de encarnar nesse planeta de espíritos imperfeitos? Diga pra gente aí, minha amiga. Vocês observaram muito bem, porque sendo um espírito puro, liberto, né? Como é que ele veio desse campo de torturas no planeta Terra? Nós pensamos, meu Deus, ele estava tão bem lá, não é? Podemos imaginar, na nossa visão tão pequenina, nós somos tão egoístas, né? Eu estou bem aqui, eu vou fazer o quê lá? Não, eu vou ficar onde eu estou, não quero nem saber. É problema dele. Ele que se vire, ele resolva por conta própria. Ele não arrumou o problema, então ele que conserte. Não é? São frases, são colocações que no dia a dia a gente traz como aceitação e como verdade. Mas diante de um espírito que ama verdadeiramente, não foi uma tortura para ele vir até nós. Jesus
mediante a programação, segundo o livro A Caminho da Luz, existiu uma gleba de espíritos no orbe de Capella, que é um planeta já bastante evoluído, e uma gleba de espíritos não estava nada interessado em crescer. Eles estavam interessados em manter no mesmo patamar que se encontravam, mas o distúrbio de comportamento que eles se habituaram estava interferindo na questão evolutiva daqueles que queriam avançar. Estavam criando tumulto, problemas, dificuldades, e chegou a um limite aonde a providência divina interviu, e esse grupo, esta gleba de espíritos, recebeu um convite para estudarem a maneira de melhorar a conduta, de entender a conduta que eles estavam assumindo equivocadamente. Precisavam estudar, precisavam aprender, entrar em contato, e para isso teriam que ir para uma escola especializada. Nós estamos falando de uma forma figurada, subjetiva, para nós podermos sintetizar o andamento de toda a literatura enriquecida por Emmanuel na descrição que ele faz no A Caminho da Luz. Então, essa turminha que foi acolhida em um determinado ponto do espaço, veio Jesus conversar com eles. Mais ou menos os termos que a gente vai tentar reproduzir, convidando-os para virem para o planeta Terra. E aqui eles trariam aquilo que eles já haviam aprendido, o campo da evolução e tudo mais, viriam trazer, contribuiria de uma certa forma com a estrutura do planeta Terra, com o processo, alimentaria o processo da evolução, e, paralelamente, eles partiriam para a questão do cumprimento da lei de causas e de efeitos. Iriam sentir todas as atividades que eles haviam exercido contra as leis de Deus, esse ambiente de cobrança não é ninguém com o dedinho em riste. Olha, você errou aqui, ali e tal, agora você vai pagar, vai sofrer. Não é nesse aspecto. Porque toda ação que nós atuamos, que nós infringimos, que nós exercitamos, ela repercute numa reação em nós mesmos. Nós somos os artífices do nosso destino. O sofrimento, a dor, a alegria, a paz, seja lá o que for, antes de nós acionarmos para o mundo externo, nós somos os primeiros a receber o golpe. Se nós emitirmos amor, somos os primeiros a sentir esta alegria que é amar. E se nós complicamos a vida de alguém, pode esperar que a nossa é a primeira a estar comprometida, porque a gente se filia pelas forças das leis no desequilíbrio. Nós temos a intenção de achar que quando a gente prejudica uma pessoa, porque ela não fez aquilo que nós queríamos, ela vai sofrer com as nossas vinganças, entre aspas, né? Coitado de nós, nós somos os primeiros a sorver o veneno do desequilíbrio, do descontrole que a gente impõe sobre o outro. Então, eles aqui, quando vieram para cá, eles começaram a sentir o contragolpe deles mesmos, atravessando todas as etapas da existência para compreender
e burilar todo aquele processo de sentimentos, de emoções distorcidas, todas essas questões que nós conhecemos, para poder ter a oportunidade de voltar para o planeta de origem que eles conhecem, eles entraram em contato com o que havia de melhor e que eles foram convidados a sair de lá. Eles têm noção, né? Tiveram noção, não sabemos se todos voltaram. Então vieram várias raças para cá, várias culturas foram receptivas desses espíritos. E Jesus, na luz do seu amor, acolheu a todos com muito carinho, como se fosse o pastor acolhendo as ovelhas. O que faz? Qual o trabalho do pastor? Cuidar da ovelha, porque a ovelha é vulnerável, é um dos animais mais vulneráveis da natureza. Ela não tem defesa própria. Quando chega o animal, o depredador, ela não consegue fugir. Ela chora e ela não consegue se defender. Ela precisa que alguém faça a linha de defesa para ela. E esse alguém é o pastor. Então, é o sinônimo da humanidade, as ovelhas. Porque nós somos iludidos com a vida. E a gente se encanta com o perigo, sem saber que nós seremos agredidos pelas nossas próprias escolhas. Então, precisamos de alguém que nos fale. Cuidado com isso, com aquilo, nos pontue as nossas questões. E Jesus fez esse papel de pontuar a vida de cada um deles dentro das questões. Então, eu peguei aqui um trecho do livro A Caminho da Luz, que está no capítulo 3. Então, eu vou pegar exatamente o texto para não cometer nenhum deslize. Diz assim o texto: tendo ouvido a palavra do Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, antes de vir para a Terra, nos seus grupos isolados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros, que, de fato, quando eles vieram para cá, vários missionários trouxeram suas contribuições, dando sustentação. É a espécie do pastor que pontua o caminho das ovelhas. Cuidado, ele teve o jeito de protegê-los. É por essa razão que as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Então, eles vieram tendo na memória espiritual. Ele prometeu, ele garantiu que ia nos dar acolhimento. Então, vamos. E Jesus cumpriu a palavra. Ele não foi propaganda enganosa. Ele falou: eu vos ampararei até o final dos séculos. Aí ele trouxe todo mundo aqui para casa, cumprindo a palavra de luz e de amor. E mais, ele encarnou aqui na Terra, no plano físico. E ele veio, foi acolhido nos braços de pais, pessoas simples, do povo, figuras desconhecidas e apagadas da cultura, da sociedade, num ambiente muito simples, entre pastores humildes e animais. E o bercinho dele, onde era? A manjedoura, o local onde os animaizinhos faziam as suas refeições.
Foi um berço improvisado. Hoje nós recebemos os nossos bebês, tem chá de bebê, tem isso, tem aquilo, toda. Jesus não teve nada disso. Ele veio num lugar simples. Por quê? O que significa este nascimento nesse local simples? A primeira lição que ele trouxe para a humanidade, a humildade, que é a base de todas as virtudes. Sem humildade, a gente não vence egoísmo, não vence orgulho, não vence nada. Não conquista o amor no coração, nada. A base é a humildade. E ali, na manjedoura, segundo a descrição de Emmanuel, ele trouxe a exemplificação divina, entregando o código de fraternidade e de amor a todos os corações. É um código. O que é um código? Nós temos que decifrar, é uma linguagem específica. Estamos tentando fazer a leitura desse código até hoje, há mais de 2000 anos. Assim nos fala Emmanuel, no A Caminho da Luz, a respeito do nascimento de Jesus, no capítulo 12, que fala sobre a vinda de Jesus. Então, é essa maravilha desse Espírito a quem nos ama tanto. É o amor que nós não conseguimos descrever, não dá. É muito grande, de nos sentir dor em querer ajudar uma humanidade. É muita gente. E ele abraça todo mundo no coração dele. É uma poesia falar de Jesus. E é uma responsabilidade falar de Jesus. Para podermos sentir Jesus no nosso coração. Que lindo, né, Dai? Que lindo, Gleide, que lindo. Amigos que podem participar conosco aí, mesmo sendo, não interagindo, mas podendo deixar suas reflexões. Nesse momento de Natal em que nós entramos aí na nosso quarto mental aí, nosso interior, pelo menos nesse momento do ano a gente faz esse esforço, né? E aí eu vou te perguntar, você falou na manjedoura, eu vou te perguntar agora, Gleide, o nascimento de Jesus, que é o prometido, né? Naquele momento tão esperado para aquele povo, não se deu no palácio, se deu no estábulo, não se deu num berço de ouro, se deu na manjedoura, nessa manjedoura que você falou agora. Ele pode servir para nós como para nós renovarmos a nossa esperança, a nossa fé em nossos corações? Olha, é um ponto que nós precisamos utilizar como reflexão, como você bem colocou. Qual é essa característica? O que Jesus está falando para mim? A lição da manjedoura, esse código de fraternidade e de amor que ele deixou para a humanidade inteira, são as falas do Mestre para nós. O que está faltando para eu conseguir compreender esta fala de Jesus? Todas as religiões trazem uma filosofia profunda. Todos os espíritos que estão na sabedoria, independente de ser espíritas ou não, mas nós que somos espíritas, contamos com a doutrina espírita, que é o consolador que o Mestre prometeu encaminhar para nós, e ele nos enviou, que é a codificação, que é a explicação a respeito das irregularidades dos nossos destinos segundo as nossas interpretações. Por que a dor no meu caminho? Para que existe a dor?
para que existe todo esse processo de provas e de expiações. Estamos saindo desse patamar de planeta expiatório, provacional, para o plano regenerador. O que é o espírito regenerado? É o espírito que já entendeu, está começando a entender o espírito da letra, da mensagem, da manjedoura. Começa a perceber qual é o seu papel. Qual é o papel que deverei desempenhar? Senhor Jesus, permita-me que eu ouça a tua voz, ecoando aos meus ouvidos diuturnamente, e as ilusões do mundo tamponam as minhas sensibilidades, os meus sensores, e que não permite compreender a sua palavra de carinho, de amor e de afeto para com o meu espírito. O que significa o obstáculo no meu caminho que ele está falando para mim? Está me convidando a me educar, para que a minha sensibilidade possa eclodir, uma vez que a centelha divina está esculpida dentro de nós, está dentro de nós, em estado latente, aguardando a vontade para que ela acione em mim, possa florescer como se fosse uma rosa no jardim, desabrochar. E a partir dos exercícios caritativos, dos mínimos passos do dia a dia, é difícil para nós sermos bons ainda. Nós precisamos do personal training, que são os obstáculos que nos ajudam a ativar nossos passos ao encontro. E temos a caridade como princípio, como estímulo, uma escola que nós podemos nos matricular em pequenas atitudes do dia a dia, pequenas. Ouvir o canto do pássaro, como a Eliane trouxe para nós. Ouvir a voz do silêncio. Ouvir uma cachoeira, a água que cai, o remanso do mar, dos rios, o sorriso de uma criança, o ancião que precisa de ajuda para atravessar uma rua, o vovozinho ou a vovozinha que quer contar a sua história pela 1000ª vez. Para ele é uma inovação de pararmos para ouvir esse vovô e essa vovó. É o espírito que está voltando. Enfim, são vários caminhos que Jesus manda para nós, que a vida nos traz. Se nós pudermos considerar o nosso passo a passo para nós compreendermos este código que Jesus trouxe para nós, da humildade desta manjedoura da qual Jesus nasceu, foi colocado desde o seu nascimento. Amigos queridos, quantas reflexões para esse dia, né? Para esse pós-natal, que coisa linda! E ó, vocês sabem que está gravado. Oi, Li, vamos fazer um esforço para a gente fazer uma coisa bem legal, bem interessante para deixar o pessoal assim, mas como é que elas fizeram isso? No dia que vai ser exibido esse programa aqui, gente, nós vamos estar lá, eu e a Eli respondendo a perguntinha. Vamos fazer esse esforço, Eli? Elas estão na tela e estão ao mesmo tempo respondendo. Respondam, deixam aí também, porque as reflexões ficam ali para a gente somar nessa reflexão, nesse banquete de hoje. Gleide, você estava falando aqui, nós aqui no chat privado, né? Ele falando, ela já está recitando um poema, gente, ela está falando de forma tão poética aqui, já estamos emocionados, Gleide. Vou deixar com você, amiga, que o tempo já está batendo aqui, viu?
Vou deixar com você as palavras finais, e aí você já encaminha para a prece, né? Para a gente fazer esse encerramento aqui desse banquete lindo. Pode ser, minha amiga? Pode, eu agradeço muito essa oportunidade. Muito. Foi muito bom estar com vocês. Que delícia! Essa é a fraternidade, é a festa que Jesus nos preparou. E para nós encerrarmos a nossa fala, juntamente nesse ambiente tão agradável, nós trouxemos aqui um poema de Casimiro Cunha, que nós podemos entonar como uma prece. Chama-se Bilhete de Natal. Diz assim: meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração cheia de fé e de amor por quem passa sobre a terra encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe sem afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Muito obrigada a todos. Meu carinho, meu abraço para cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão é nossa, Gleide, com esse poema aí que fechou com chave de ouro, que esse Natal nasça todos os dias em nossos corações, com essa caridade aí que Casimiro nos presenteia, né? Nos chamando como Jesus nos ensinou a caridade todos os dias. Obrigada. Obrigada por nos lembrar isso. Então, vou pedir aí agora para a técnica colocar o banner do programa da próxima semana. Tempo de recomeço, depois do Natal, então, vamos semana que vem recomeçar aí com o nosso querido Emerson da Silva, aí aqui de Joinville também. Quem vai mediar o programa, o nosso colega Getro e a Michele. Todos estão convidados a participar também. E agora eu peço para a técnica também aparecer aí na telinha. Joaquim, Everson e Paulo. O Everson não está? Acho que está ruim, ele está lá em Lages, ele está ruim de sinal, mas aí também estava nos colaborando conosco, ainda nos dando apoio para que o programa acontecesse. Pessoal, muito obrigada, um excelente final de ano para vocês, que Jesus continue na casa e no coração de todos. Leide, obrigada. Pessoal, Dai, até mais. Tudo de